Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e com muita alegria estamos aqui novamente, mais uma vez, para darmos continuidade aqui ao estudo do livro Obras Póstumas do nosso querido Allan Kardec. Aquele livro que foi publicado 21 anos após a sua desencarnação. Como sempre repito aqui, é importante a gente iniciar o programa e dar esses detalhes. São repetitivos, eu sei, para aqueles que acompanham constantemente o programa, mas para aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, entender que livro é esse, Que livro é esse que Kardec escreveu? Ele não escreveu de próprio punho em termos de organização desse conteúdo, mas o conteúdo foi ele que produziu. Deixou ali guardadinha sua esposa, Ciolé Marie. Publicaram 21 anos após a sua desencarnação e se torna para a gente hoje uma grande oportunidade de reflexão, que aliás o que estamos fazendo aqui neste programa Luz na Penumbra. Eu me chamo Henrique Parente. Então vamos dar continuidade aqui ao tema, que envolve a fotografia e telegrafia do pensamento. Voltando aqui um pedacinho antes do que nós paramos na semana passada, para podermos dar conta do que vem pela frente, da importância desse assunto, que o ser humano, com a sua capacidade, porque o ser humano é herdeiro de Deus, a gente aprende isso com a estrutura cristã e o espiritismo é cristão. Então, como herdeiro de Deus, o ser humano possui possibilidades que a gente mesmo desconhece. Jesus, quem afirmou também, e melhor do que ele, não há ninguém, que as obras que ele estava fazendo, nós também poderíamos fazer e obras maiores do que aquelas. Então, e disse, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus, ele é o agente desse processo que ajuda a nos despertar a respeito das nossas capacidades, dentre outras muitas coisas. Então, o ser humano vai desenvolvendo as suas capacidades, a sua inteligência e colocando isso em prática. Para quê? Para tornar o mundo melhor. O mundo pessoal de cada um e o mundo coletivo. Não vivemos sós e precisamos o quê? Desenvolver os nossos talentos, como também ensina nosso Mestre Jesus. Então a telegrafia do pensamento, a fotografia do pensamento, revela uma capacidade humana de construir uma imagem, dar vida a essa imagem, mas no que tange a nossa relação pessoal. Então eles dizem que aquilo que a gente pensa, principalmente se a gente pensar de uma maneira estruturada ou com energia, isso se forma não diria diante dos nossos olhos, que a gente não enxerga propriamente, mas em torno de nós, em cima das nossas cabeças, assim, próximo a nós, toda aquela imagem que a gente imagina, idealiza, ela se forma, a gente dá uma forma àquilo, ao pensamento. Ele não fica só preso dentro da nossa cabeça, com uma imagem pequena dentro de nós que ninguém vê. Então, basicamente é isso que é a telegrafia e fotografia do pensamento. Então, a gente acaba traduzindo um pouco do que está dentro de nós para o lado de fora. Mas isso só é visto pelo quê? Pelos espíritos desencarnados ou por espíritos encarnados que têm essa capacidade da vidência. E revela um pouco dos nossos valores, dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, etc. e tal. Então, isso nos torna conhecidos, ou seja, o que a gente imagina. Então o nosso pensamento não fica dentro da nossa cachola, como a gente imagina muitas vezes, querido amigo ouvinte, querido irmão. Então o cuidado que a gente passa a exercer, a ter que ter, sendo redundante aqui na palavra, mas por conta da responsabilidade que a gente passa a ter. Então o que a gente está pensando? O nosso pensamento pode ser visto, sim, e atrair para nós quem? Atrair para nós o quê? Vamos nos atrair para o quê? Então, isso tudo são reflexões que a gente passa a ter a partir do momento que lemos textos como esse aqui. Então, sem mais delongas, vamos reiniciar aqui num textinho anterior de onde nós paramos para que tenha coerência. E olha que coisa bacana que nos afirma aqui Kardec. A teoria das criações fluídicas
e, portanto, da fotografia do pensamento é uma conquista do espiritismo moderno e pode ser considerada uma aquisição em princípio, ficando a observação determinar-lhe as aplicações aos casos particulares. E aqui Kardec já nos revela, fala uma coisa interessante, né? Que essa teoria, né, ela é uma conquista do espiritismo moderno. A gente vai perguntar assim, existe o espiritismo antigo? Bom, primeiro que o espiritismo, em tese, é uma lei da natureza. A gente está falando aqui hoje do espiritismo doutrina, ou seja, construída uma teoria a partir de quê? De fatos. Esses fatos, chamados fatos espíritas, eles fazem parte de toda a história da humanidade. Esse corpo de fenômenos que sempre ocorreram são o objeto de estudos e de reflexão da doutrina espírita, promovidos por quem? Pelo ser humano, pelas suas capacidades, que ultrapassam o corpo físico, ultrapassam o senso comum muitas vezes. Então é disso que a gente está falando. Quando a gente fala, o Kardec fala do espiritismo antigo, tem a ver com a prática, tem a ver não com uma doutrina construída como bem foi delineada por ele, Allan Kardec, mas uma prática natural desses fenômenos que sempre existiram e que também eram refletidos aqui e ali, só que não de maneira organizada como foi a partir de Allan Kardec. Então, quando ele fala aqui que essa teoria é uma conquista do espiritismo moderno, é nesse sentido. E pode ser considerada uma aquisição em princípio, ficando a observação determinar-lhe as aplicações aos casos particulares. Este fenômeno é incontestavelmente a origem das visões fantásticas e deve representar importante papel em alguns sonhos. Olha que coisa bacana. Ou seja, essa teoria, que ela está construída em cima de experiências, de fatos nesse sentido, então leva a gente ao aspecto científico e por que não, né? Ela daria conta de muitas vezes as pessoas captarem, perceberem imagens estranhas que estão no ar, projetadas, e às vezes captadas até quando a pessoa não tem lá aquela mediunidade tão ostensiva mesmo, de evidência, mas de alguma maneira aquela imagem chega até ela não sabe de onde vem aquilo, muito bem, né? Mas principalmente as pessoas que têm a mediunidade ostensiva, que facilita mais o processo. Então, de onde vêm essas imagens? Projetadas pelas pessoas que estão no entorno, muitas vezes. Que aquilo, como a gente já leu em outros programas, quando a gente imagina, por exemplo, alguém fica com raiva do outro, sente vontade de matar o outro, mas não faz isso fisicamente, o que nos diz essa pesquisa aqui, essa teoria trazida por Allan Kardec pelo espiritismo moderno? Diz o seguinte, que toda a imagem do desejo da pessoa se forma em torno da pessoa que está pensando e desejando isso. Com detalhes. Com detalhes. Então a gente vai demonstrar o quê? Se a gente tem inclinação para uma coisa ou para outra, por exemplo, a utilização de uma faca, né, de uma arma branca, como é chamado, por uma arma de fogo, ou algum outro tipo de um requinte até de crueldade, que a pessoa tem dentro dela uma inclinação para isso, talvez essa imagem se forme com a cena utilizando-se de um desses objetos, por exemplo, ou de uma prática dessa de violência, de uma forma de matar aquela pessoa que a gente está com raiva. Só que fisicamente a pessoa não realiza isso, ela se contém. Então ela muda, mas a imagem foi desenhada. Então imagina isso visto por uma outra pessoa, visto por um espírito. Isso revela o quê? Muito do nosso caráter e muito da nossa imaginação nesse sentido. Que é fruto de quê? De experiência em todos os reinos da natureza. Então a gente vai colhendo experiência, armazenando informação e vai construindo com o pensamento coisas que vai utilizar o quê? Essas experiências adquiridas por tudo que a gente vivenciou no decorrer dos milhares e milhares e milhares de séculos. Então o homem herda de si mesmo todo o cabedal de conhecimento, de possibilidades, de inteligência que existe no processo de desenvolvimento próprio de cada um, no decorrer dos séculos. A gente entende que a inteligência ela vem do próprio Criador. Deus nos dotou com essa inteligência, que pertence a Ele de fato, no sentido absoluto.
nós vamos aos poucos desenvolvendo essa capacidade. Isso que é bacana no processo evolutivo. E, querido amigo ouvinte, não aconteceria isso, não seria possível isso sem a reencarnação, para que tivéssemos tempo de desenvolver todas essas coisas. Então, eu acho incrível isso. A reencarnação se torna para nós, né, uma necessidade reflexiva, mais do que nunca, para entendermos o porquê das coisas no mundo, porquê das anomalias, porquê das conquistas, das inteligências, das construções maravilhosas, porquê de tudo que existe no mundo. A reencarnação vem, né, ao nosso encontro, ou seja, ao encontro das nossas necessidades, para explicar toda essa demanda, essas diferenças, essas coisas todas, né? Quem há na Terra, continuando aqui o texto, que conheça a maneira pela qual se produziram os primeiros meios de comunicação do pensamento? Como se inventaram ou descobriram? Ou seja, quem há na Terra que conheça a maneira pela qual tudo isso se dá, né? Nada foi inventado, tudo existe em estado latente, competindo ao homem procurar os meios de aproveitar as forças que lhe oferece a natureza. Nada foi inventado, as coisas existem como fruto de um processo que vai se desenvolvendo. Então, Deus dotou o homem, como disse há pouco, dessas capacidades, mas precisam ser despertadas pela experiência. E para que a gente possa aprender a ter domínio sobre isso aí. Primeiro, a gente, quando começa a dominar, passa a usar isso de forma equivocada. Mas à medida que a gente vai evoluindo o senso moral, desenvolvendo a sensibilidade, vai fazendo crescer em nós o amor, pelo amor que nos é dedicado, porque é fruto disso aí, um reflexo, vai despertando em nós um amor a si próprio e também chega um amor ao outro, e tudo vai mudando na face do planeta. Por isso que existem as diferenças de evolução planetária. Então, vivemos hoje num mundo de provas e expiações, que um dia já foi um mundo primitivo, que vai daqui a pouco tornar-se um mundo de regeneração, como costumamos chamar no meio espírita, ou seja, onde o bem começa a ganhar volume e equilibrar o mal que ainda existe. Para mais para frente o bem possa sobrepujar o mal, mas não no sentido de humilhar, mas de ultrapassar, ou seja, a preferência humana vai ser mais o bem do que o mal. Até um dia o mal deixar de existir, aí vai se tornar o quê? Um mundo feliz, mas ainda um mundo material. Quem quiser ler alguma coisa a respeito, dizem os espíritos, afirmam desde a época de Kardec, que Júpiter é um mundo feliz. E Kardec tem textos interessantíssimos na Revista Espírita de 1858 e 1859, se não me falha a memória, que falam a respeito da vida em Júpiter. Mas ali fica a caráter de reflexão. E a doutrina espírita não tem como comprovar, porque a gente vai ler ali a apreciação dos espíritos a respeito e vai ter uma noção do senso moral desses mundos, que é o mais interessante nesse sentido, né? Que sabe o tempo que foi preciso, ou quem sabe o tempo que foi preciso para se fazer completamente inteligível a palavra? Ou seja, como é que a gente construiu a palavra e tornou a palavra compreensível por todos? Quem sabe quanto tempo isso levou? O primeiro homem que deu um grito inarticulado tinha certamente a consciência do que desejava exprimir, mas aqueles a quem ele se dirigia seguramente não puderam compreendê-lo. Só no correr do tempo foi que vieram as palavras convencionais, depois as frases interjeitivas, depois, enfim, as orações. Ou seja, é um processo, é um andamento, é uma conquista, é um amadurecimento a respeito de todas as coisas. Então, nada vem do nada, porque o nada não pode produzir nada, ele é nada. Então, tudo a gente vai herdando, vai desenvolvendo, vai aprimorando, né? Esse texto aqui me fez muito lembrar a cena daquele filme Uma Odisseia no Espaço, né? Quando aquele homem primata lá, num aspecto ainda de um macaco, ele pega aquele osso e transforma aquilo numa arma, numa forma. Ou seja, ali é a descoberta. Então, os outros foram aprendendo,
É interessante, a gente encontra, né, no cinema um pouco dessas referências, né, porque é o homem tentando reconstituir um tempo que ele não se lembra propriamente de forma objetiva, mas intui esses acontecimentos, né. No atual filme Planeta dos Macacos também, principalmente no primeiro filme, né, a gente veria como os macacos, naquela fantasia ali, né, é lógico, adquiriram a capacidade da fala, experiências do homem fazendo, etc e tal, desenvolvendo a inteligência. Então ali mostra pra gente um pouquinho do processo daquilo que aconteceu lá no passado, né? Mas isso é a história, né, que ficou lá no processo de desenvolvimento humano. Quantos milhares de anos foi preciso para chegar ao ponto em que se acha hoje a humanidade? Cada passo no modo de comunicação entre os homens tem sido sempre determinado por um progresso no estado social. À medida que as relações de indivíduo a indivíduo se estreitam e se tornam mais regulares, sente-se a necessidade de uma linguagem mais rápida, e capaz de pôr os homens em relações instantâneas e universais uns com os outros. Isso aqui me fez, olha só, um texto de 1800 e lá vai fumaça. Isso me faz diretamente levar o meu pensamento à internet. Repetindo aqui, vocês vão entender o que eu estou dizendo, queridos amigos ouvintes. À medida que as relações de indivíduo a indivíduo se estreitam e se tornam mais regulares, sente-se a necessidade de uma linguagem mais rápida e capaz de pôr os homens em relações instantâneas e universais uns com os outros. É claro que ele está falando também da linguagem, da forma mais adequada, mas quando a gente pensa em termos universais das relações, do contato, da comunicação com as pessoas, umas com as outras, a internet deu esse boom, tornou o mundo menor. Aparentemente menor, né? Porque por causa da comunicação. E aí a gente entende, e eu lembro do nosso querido, né, saudoso Jorge André dos Santos, uma vez comentando a respeito do que se investiu em comunicação quando o homem no foguete, né, foi até a Lua ou ficou aqui no espaço para que o homem pudesse ter comunicação com o outro, quanto se investiu, se gastou de dinheiro por conta disso aí. Mas o avanço na tecnologia da comunicação, fruto desse investimento, foi absurdo, foi imenso. E hoje o reflexo disso tudo traz qualidade de vida para as pessoas. As corridas de carro, de Fórmula 1, por exemplo, quanto se investiu e ainda se investe nisso, que gerou também benefícios e no aperfeiçoamento dos modelos atuais de automóveis para a gente, e etc e tal. Então tudo é investimento que vai redundar no benefício geral para a humanidade. É o aproveitamento das coisas. Lembrem que nos ensina o velho ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. E Jesus diz que Deus é aquele que tira do mal o bem. Eu não estou dizendo que todas essas coisas que eu citei aqui são maus, ou coisas ruins, más no caso, né? Falando mais correto. Mas também muitas vezes usadas para o mal, de forma ainda pouco aperfeiçoada, e a partir dali a gente aprende a usar aquilo de forma muito positiva, levando o bem para a coletividade. Mesmo que durante um tempo algumas coisas sejam usadas pela violência, usadas para o mal, né, propriamente dito, mas no futuro tudo isso vai ser utilizado somente para o bem. Somente. Por que motivo o que aconteceu no mundo físico com a telegrafia elétrica não se poderia dar no mundo moral com a telegrafia humana, comunicando-se os encarnados? Por que as relações ocultas que servem de modo mais ou menos consciente os pensamentos dos homens e dos espíritos por meio da telegrafia espiritual não poderiam generalizar-se conscientemente entre os homens? Olha que coisa bacana, né? Hoje em dia a gente vê ainda o trabalho na tentativa de construir aparelhos para que os homens possam se comunicar com o plano espiritual, a transcomunicação instrumental, né? E olha só o homem buscando isso aí, a par, né?
ou a revelia de muitos que não se interessam por esses assuntos. Então a ciência está aí para colaborar com o homem na conquista das suas possibilidades. Telegrafia humana, exclama Allan Kardec. Eis um assunto para o riso dos que só admitem os sentidos reais. Ou seja, só aquilo que vê, né? Não acredito em mais nada além disso. Que importam, porém, as zombarias dos presunçosos? Todas as suas negações não podem impedir que as leis naturais sigam o seu curso e encontrem novas aplicações à medida que a inteligência humana lhe vá compreendendo os efeitos. O homem tem ação direta sobre as coisas e as pessoas que o cercam. Muitas vezes, uma pessoa de quem pouco caso se faz exerce influência decisiva sobre outras de posição superior. É que na Terra se veem muito mais máscaras do que rostos, sendo os olhos obscurecidos pela vaidade, pelo interesse pessoal e por todas as más paixões. A experiência nos demonstra que a nossa própria revelia podemos influenciar-nos uns aos outros. Tudo isso, querido amigo ouvinte, fruto da telegrafia humana. Kardec citou aqui a conquista de alguns aparelhos, falava aqui da telegrafia, que era o modelo, né, da época de tecnologia. Hoje a gente tem, né, a internet, tem aí aparelhos incríveis, o celular e tudo mais, né? Mas na época não existia isso. Mas Kardec fala das conquistas materiais, mas tudo fruto também do que existe no próprio homem. Então existe uma possibilidade de comunicação que ele chamou de telegrafia humana, telegrafia do pensamento e fotografia, e que o homem que tem isso de forma desenvolvida é um homem que às vezes tem pouca expressão, aparentemente, consegue influenciar muitos outros homens, ou seja, pessoas, com a força do seu pensamento, porque tem um potencial muito forte nesse campo da mediunidade, e a gente chama de também potencial anímico, ou seja, aquilo que é produzido pela própria pessoa. E influenciam muitas outras pessoas. Isso foi usado muito desde a alta antiguidade. A política utiliza isso na atualidade, professores utilizam isso aí. A questão é a gente utiliza com que sentido, se é para o bem ou para o mal. Só para ir mais um pouquinho, diz aqui o texto. Um pensamento superior, bem pensado, se me é permitido servir-me desta expressão, pode, segundo a sua força e elevação, impressionar mais ou menos a homens que nenhuma consciência tenham de se achar sob a sua influência. E também, muitas vezes, aquele que o emite não tem consciência do efeito que o seu pensamento vai produzir. É um jogo constante das inteligências humanas, resultante da ação recíproca de uma sobre as outras. Juntai a isto a ação dos desencarnados e calculai, se puderdes, a alta potência desta força composta de tantas forças reunidas. E que coisa incrível, né? Um pensamento superior, e que Kardec traz isso para nós, ele pode, segundo a sua força e elevação, impressionar mais ou menos a homens que nenhuma consciência tenham de se achar sobre a sua influência. E vai além. Afirma Kardec, também, muitas vezes, aquele que o emite, a pessoa que emite o tal pensamento que influencia os outros, ele próprio não tem consciência do efeito que o seu pensamento vai produzir. Olha que coisa incrível, né? Da importância de nos tornarmos conscientes do que está acontecendo conosco. É prestar atenção no que acontece conosco. Então, quando a gente emite um pensamento, a gente está meio que influenciando mesmo a vida. E que tipo de influência a gente gostaria de ter? A gente que está muito preocupado com as questões de ordem moral, de elevação, de evolução espiritual, então, né, os nossos pensamentos em relação ao mundo, às coisas. Aí olha que responsabilidade, né? Então, a gente, aprendendo sobre isso, a gente pode prestar mais atenção no que a gente está jogando no ar, entre aspas, se assim eu posso me exprimir também, né? O meu próprio pensamento aqui nessas reflexões. Eu gostaria muito de continuar e fechar esse assunto hoje, que falta pouco, mas não será possível. Então, semana que vem a gente vai retomar e fechar esse assunto. Prometo para vocês, querido amigo ouvinte, acho que eu já alonguei demais,
que eu acabo sendo muito falador, né? Mas eu fico empolgado com esses assuntos e acabo trazendo aqui, né, um pouco das minhas próprias reflexões nesse sentido. Hoje nós vamos ficando por aqui com a alegria dessa oportunidade e semana que vem a gente continua esse papo aqui sobre esse assunto tão bacana que é a telegrafia e fotografia do pensamento. Mas não desligue o seu rádio, porque vem aí ainda o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso querido irmão Antônio de Pádua. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. E a primeira instrução, mandada por Lacordaire, em Le Havre, 1863. Tem por título Bem e Mal Sofrer. Realmente, o capítulo é sobre as aflições, né? E as aflições muitas vezes causam dor e até sofrimento. Então, eu acredito que ele vai nos mostrar aqui que encarar essa situação de dor e sofrimento de uma forma boa ou encarar de uma forma ruim. Vai depender de nós, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma. Mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida em que, às vezes, é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória e um lugar glorioso. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela,
E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois serão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. É uma explicação que nosso irmão Lacordaire está trazendo, muito lógica, muito interessante. Porque à primeira vista, desde que se lê o título deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, qualquer pessoa vai ficar assim, meio em dúvida, meio pensativa. Poxa, por que o aflito, ou seja, a pessoa que está passando por uma aflição, por um desgosto, uma situação desagradável, algo que ela está fazendo chorar, sofrer, sentir dor, por que ela é bem-aventurada? E bem-aventurado é sinônimo de feliz. Em vez de bem-aventurados os aflitos, dissesse felizes são os aflitos, estaria dizendo a mesma coisa. Ventura é sorte, boa sorte. Então, a princípio podemos pensar que é uma incoerência, mas na realidade não, como ele está explicando aqui. Essas aflições pelas quais nós temos que passar, quando nós acabarmos de passar por elas, nós receberemos a coroa da glória. Porque nos livramos de um problema terrível que eram as aflições. Então somos bem-aventurados porque já estamos neste processo de receber o galardão. Mal comparando, é como se nós fôssemos participar de uma prova atlética, uma corrida, lá de quantos metros. São todos corredores. Todos aqueles são bem-aventurados, são felizes, porque eles vão chegar ao final daquela prova. E pode chegar em primeiro, segundo, terceiro, não é esse o caso. Todos vão passar por aquela prova dura, difícil, trabalhosa. Se for uma maratona, então, vocês imaginam aquela prova dura, ou então uma prova de obstáculos. Não importa, é a dificuldade, todos estão passando aquilo, mas no final chegam ao ponto final da contenda. Então são felizes, durante aquela prova eles são felizes, está duro, está difícil, mas eles estão resolvendo aquela situação e estão chegando lá no final. Agora, difícil, infelizes são aqueles que nem estão participando, aqueles que ficaram fora, não estão participando, ao contrário, estão dando motivos para outros sofrimentos. Então, Gero, por quê? O que é a aflição pela qual nós passamos hoje? É a consequência de tudo aquilo que nós fizemos em desacordo com a lei de Deus. Toda vez que infringimos a lei de Deus, vamos receber a consequência. Como dizia Paulo, aquilo que nós plantarmos, isso mesmo colheremos. Então, se eu estou colhendo agora aflição, é porque eu plantei no passado aflição, para os outros principalmente. Então, estou colhendo. Então, o que diz o Cristo? Por que eu sou bem-aventurado? Porque eu estou colhendo. Estou resolvendo o problema. Triste, mal-aventurado é aquele que está plantando ainda as aflições. Está no plantio da coisa ruim. O futuro dele é que vai ser complicado. Quem já está na aflição está resolvendo o problema. Está saindo da encrenca, como se costuma dizer. Por isso é que essa ligação de Jesus fez: bem-aventurados os que choram, porque rirão. Claro, quando você está chorando, quando acabou o motivo daquele choro, acabou, não tem motivo para chorar, vai vir a alegria. Não é? É assim. Aqueles que têm sede, bem-aventurados, porque serão saciados. Então você está no problema, está passando por aquela grura, aquela dificuldade. É duro, é complicado, como eles aqui, é ir para a guerra. Mas você está resolvendo o problema. O pior é aquele que está criando o problema. Ele está criando. Aí vai ter que acabar de
criar o problema, plantar o problema. Quando colher o problema, vai passar por tudo isso. Aí sim que ele vai começar, de repente, a ser bem-aventurado. Então, essa ideia do nosso irmão o Lacordaire é muito interessante. E consequentemente aqui a essa mensagem dele, vem uma outra mensagem aqui, dessa vez de Santo Agostinho, nos dizendo o seguinte: o mal e o remédio. Interessante também, só pelo título a gente já imagina o que Santo Agostinho pode nos trazer aqui, né? O mal nós todos sabemos o que é, o remédio a gente nem sempre sabe o remédio que vamos ter que tomar. Ele nos diz assim: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Então só reconhecereis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e curado vossos dias de beatitude e de felicidade. Então não reconhecereis o seu amor senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que foi dado como exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e de miséria, deitado sobre um monturo, e disse ele, Jó, dizendo a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma quererá lançar-se para além dos limites do túmulo? Mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai, pois, consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado, e vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossas provas, pois vos julgastes bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal físico e moral, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, dele ao morrer se desprenderia uma alma de resplandecente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só o infalível, a fé, o apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece como o remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá.
Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Muito bem, Santo Agostinho está nos dando aqui um repto, uma proposta para nos encorajar a enfrentar as dificuldades. É bom lembrar que essas dificuldades não são invenção de Deus, nem de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de Santo Agostinho. Essas aflições são resultado das nossas encrencas do passado. Então, nós estamos vendo o quadro agora. Não nos lembramos de quando aprontamos, mas estamos colhendo. Então sabemos que a colheita é proporcional ao plantio. Então, a primeira medida é não plantar mais, que não vou colher mais esse tipo de coisa. E ter fé e esperança de que, se eu trabalhar em sentido contrário a tudo que eu já fiz antes, eu vou acelerar o processo. E não vai ser com rebeldia que eu vou resolver. Não vai ser maldizendo a minha sorte que eu vou resolver. Eu vou resolver com paciência, serenidade, resignação, muita calma e praticando a caridade. É assim que eu vou resolver minhas dificuldades. Pode ser que elas não acabem, elas continuem até o meu último dia aqui, mas eu vou suportá-las com muito mais capacidade, com muito menos angústia, muito menos aflição, muito menos sofrimento. Porque eu estou ciente do processo, estou ciente daquilo que está acontecendo. Eu sei que está no meu controle sofrer mal ou sofrer bem, sofrer mais ou sofrer menos. Qual é o remédio para o meu mal? É enfrentá-lo de forma elegante, discreta, forte, consciente, com certeza e fé no futuro. Esse é o remédio para encarar qualquer mal que me aconteça. Ter fé em Deus, pedir ajuda aos meus amigos espirituais, que eles não vão me falhar, vão me ajudar sempre. Que qualquer que seja o mal que eu esteja passando, mesmo eles sabendo que eu sou o responsável por isso tudo. E já estou pedindo perdão, me arrependido, e agora estou passando por aquilo que eu plantei. Mas eles não vão me abandonar. Estão vendo o meu esforço, estão vendo a minha dificuldade. Então, estamos juntos, como se costuma dizer hoje em dia. Estamos juntos. Eles e eu estamos juntos no enfrentamento às minhas aflições. Por isso que disse antes o Lacordaire, não é simplesmente todos os aflitos são bem-aventurados, não, porque todo mundo é aflito. Então você olha assim, bom, nem todo mundo aqui é bem-aventurado. Só aqueles que sabem encarar a aflição. Esses são bem-aventurados. Esses sabem o remédio para o mal pelo qual estão passando, independentemente de qual seja o mal. Nós sabemos qual é o remédio. É fé no futuro, esperança, confiança, consolação e resignação para o presente, pelo que está acontecendo agora. Essa força que nós temos dentro de nós é que vai nos fazer suportar calma e serenidade qualquer que seja o problema que estejamos passando. Vai doer muito, dói. Vai fazer sofrer? Também vai. Mas será que se eu não tivesse resignado, consciente, tivesse chutando parede, gritando, ofendendo todo mundo, ia melhorar? Vamos pensar. Ia melhorar? Ou ia piorar a situação para o futuro? Não é um raciocínio difícil da gente ter, gente. Não é difícil. Não é difícil. A gente passa por situações pequenas ou grandes, mas de repente, nas pequenas, a gente vai se treinando as situações pequenas de dificuldade, a gente vai treinando para quando tiver uma grande, a gente ter força para encarar. Então, a gente não pode, por qualquer coisinha, sair por aí desesperado, xingando, reclamando, botando a culpa nos outros. Não vai resolver. Mesmo até que seja a culpa dos outros, também não vai resolver.
temos que tentar limitar o problema àquilo que ele causou, não agravar ele com a minha reação intempestiva. Entendeu? Eu vou agravar o problema, eu não vou dar o remédio que o mal precisa, eu vou dar coisa para piorar o mal. Então essa mensagem é perfeita, tanto essa quanto a outra do irmão Lacordaire. É a maneira que nós temos de encarar as nossas dificuldades. Bom, vamos ficando por aqui, que todos vocês consigam força para enfrentar as dificuldades pelas quais tenho certeza todos vocês e eu estamos passando, que nós tenhamos força para encarar, para merecer sermos bem-aventurados, como Jesus disse que nós seríamos diante das nossas próprias aflições. Por hora me resta desejar a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.